Ruby Ice Queendom é a primeira aparição do elenco do universo de Ruby, as animações 3D que estão na internet desde 2013, agora no mundo dos animes. E hoje eu vou explicar pra você a genialidade por trás da criação dos 3 primeiros episódios do anime. Mas vamos lá. Por que Ruby, por mim, os 3 primeiros episódios são geniais? Por que eles até que precisaram estragar o terceiro episódio, deixar ele muito corrido e meio que sem um desenvolvimento devido, para que eles conseguissem fazer com que a série ficasse boa? Então vamos por partes. Por que eu estou dizendo isso? Ruby Ice Queendom não é só uma adaptação de Ruby para o mundo dos animes. Eles não vão só recontar a história original da primeira temporada, pelo menos aqui. Não, eles se preocupam em criar uma história nova no universo Ruby. Até mesmo pegando um paralelo do antes da segunda temporada e depois da primeira, se você for parar para pensar. Então, eles tentam fazer uma história nova, em uma lacuna ali do tempo que realmente não se tem tanta explicação. E é nesse período que eles vão tentar fazer uma história nova. Só que o anime ele não começa do nada, ele não ele não pressupõe que você conheça a série original e joga uma narrativa nova que se dane. Eles fazem pique filme do Homem-Aranha. Todo filme do Homem-Aranha você tem que explicar que o tio Ben morreu. Aqui é a mesma história. Eles não pulam essa etapa, eles mostram o começo da série, como todo mundo se conheceu, essas coisas e tudo mais. E depois do terceiro episódio, que é onde acaba as introduções, eles vão para os finalmente, onde eles começam a criar a sua própria história. E a história do anime, só para te dar uma noção mais ou menos, vai girar em torno da Wise, presa num pesadelo. Ela tá meio que em coma, então ela tá presa nesse pesadelo. E o time Ruby, ou o que restou dele, né, que agora é a Blake, Yang e a Ruby, vão tentar resgatar ela desse sonho eterno. E essa história que é a principal premissa no anime. Só que aí que tá, essa premissa começa forte, essa narrativa começa forte a acontecer a partir do episódio 4. O episódio 1, 2 e 3 são apenas introdução para poder a história realmente acontecer. E aqui é onde a sacada é interessante e até genial, se eu for parar para pensar. Porque como que acontece? O episódio 1 e 2, eles são uma obra à parte a ser muito elogiada. Porque eles pegam os 8 primeiros episódios da série original de Ruby, que tem 16 episódios, 16 ou 19 se não estou enganado, e eles conseguem fazer esses 8 episódios, não são todos de 20 minutos, mas ainda assim é bastante coisa, e eles conseguem compactar em 2 episódios. E eles fazem um trabalho excepcional em, novamente, fazer com que esses 8 episódios se transformem em 2 e eles sejam tão bons quanto os 8. Explicar muitas das coisas que os 8 explica até um pouquinho mais, arrisco dizer. Então, esse é um trabalho incrível. E eles conseguem fazer isso por alguns motivos. Um deles é porque eles cortam cenas, para começo de conversa, eles cortam algumas cenas e eles mesclam cenas, né? Por exemplo, no original, elas vão viajar de navinha para chegar em Beacon. Aqui, para não ter que fazer elas chegarem em Beacon, passarem a noite lá, para depois irem para o exame de entrada, o que eles fazem? Não, a nave não está levando você para dormir, está levando você para a área do exame. Então você não tem esse tempo todo na escola, certo? Está indo direto para o exame. Isso já corta inúmeras cenas e assim poupa tempo. Só que a Wise, a Ruby, Blake e Yang se interagem pela primeira vez na escola, então você precisa dessa cena. Só que aí como que eles fizeram? Então vamos fazer com que a cena da nave, que não tinha tanto propósito, tinha uma coisinha lá ou outra para explicar, mas não era nada muito importante. Vamos pegar essa parte e vamos usar ela para criar a primeira interação da Wise, Blake e Yang. Um pouco diferente do original, mas ainda assim serve para fazer o primeiro contato. Assim você usa a mesma cena para 2 funções que o original usa. Você faz com que 2 cenas do outro se tornem uma cena aqui. E assim você poupa tempo, junto ao fato das várias cenas que você conseguiu cortar. E esse é um macete que o primeiro e o segundo episódio vão usar muito para conseguir permitir com que o anime flua rapidamente, mesmo tendo que adaptar muita coisa. Esse é um macete tão utilizado por eles que até mesmo tem algumas cenas que eles mudam um pouco o contexto. No original, por exemplo, a Ruby e a Wise, elas vão voar num pássaro enorme e eles cortam completamente isso, até mesmo para poupar de ter a cena delas voando, ter a cena delas caindo, a piada sobre o fato de que, oh meu Deus, elas estão caindo. Eles cortam tudo isso para conseguir focar no essencial. Então essa é uma genialidade à parte dos 2 primeiros episódios. Eles funcionam muito bem em fazer com que muita coisa seja adaptada em pouco tempo. Só que aí eles tentam fazer o mesmo no terceiro episódio e o terceiro episódio fracassa miseravelmente em conseguir fazer isso. Por quê? O terceiro episódio eles pegaram
entre 40 e 50% da série da primeira temporada e conseguiram compilar no primeiro e no segundo episódio do anime. E não pasmem tanto, tá? Ruby não é a história mais bem contada do mundo. E na época os caras não eram tão experientes também. Então faz sentido você conseguir, recontar a história deles de uma forma até mais competente em menos tempo. Só que aí o que acontece? 2 episódios conseguiram retratar tudo aquilo. Aí agora o terceiro episódio, ele vem com uma proposta ainda mais ousada. Ele quer retratar todos os outros 50 ou 60% do anime, na série original quer dizer, em um episódio só. E aqui é onde vem a catástrofe que eu tava dizendo. Eles não conseguem. Eles cortam cenas. Eu sinto que eles não conseguiram tanto mesclar cenas nessa aqui, mas no mínimo eles cortaram bastante cenas. O problema é, mesmo cortando cenas adoidadas ou tentando fazer as coisas acontecerem e dando soluções diferentes para algumas coisas, pulando arcos, né? Por exemplo, é completamente cortada a parada de que o John vai ser bulinado aqui. E tentando inserir tudo isso e preparar terreno para que o episódio 4 comece essa jornada da Wise estar presa no pesadelo. Eles tentam fazer tudo isso num momento só. E isso é o que deu ruim. Isso é o que, na moral, dá ruim. Caso você já tenha ouvido falar de Gran Crash Senki, por exemplo, Gran Crash Senki é um anime que os 3 ou 4 primeiros episódios dariam uma temporada inteira se eles contassem de forma calma, mas eles correm muito para tentar fazer o anime fluir. Aqui, esse terceiro episódio daria uma temporada. Por quê? Primeiro eles criam uma trama que é da Wise brigando com a Ruby, porque no caso a Wise ela queria ser a líder. E ela treinou a vida toda pra isso, aqueles papos todos. Então quando ela não é a líder, ela fica pistola e ainda fica ainda mais pistola porque ela vê a Ruby sendo alguém muito desleixada e preguiçosa. E isso deixa ela muito frustrada. Do outro lado, você vai ter uma segunda treta envolvendo a Wise, inclusive, que é no caso ela brigando com a Blake. Porque a Wise, no caso, ela tem preconceito com os faunos, que são os humanos meio animais desse mundo. Então, ela tem esse preconceito com os faunos. E a Blake é ela finge não ser, etc, mas descobre que ela é. Então o que acontece? A Wise ela tem aquele leva-trito, porque a Wise tem opiniões meio fortes contra o povo dela e contra a organização que ela trabalhava, que é o White Fang. A Blake já fala, não é bem assim, tem realmente quem fica fazendo besteira, mas não é todo mundo. E aí dá uma briguinha legal. Então você tem essa coisa delas brigarem, elas se resolverem. Você tem a briga da Wise com a Ruby. E você tem, no meio disso tudo ainda, o pesadelo, que é a parada que deixa você num pesadelo, que é o Nightmare, no caso, o Grim, chama-se Nightmare, que deixa você num sonho eterno, preso, atacando outro personagem mais secundário, que é o John. E essa narrativa é uma das que introduz o que é o bicho, para que no episódio 4 em diante eles conseguissem fazer a jornada em tentar salvar o Wise. Então, o terceiro episódio, ele tenta fazer uma penca de coisa ao mesmo tempo. Ele se propõe a, novamente, retratar um bando de episódio, e não só, mas também introduzir a premissa que eles precisavam, as coisinhas que eles precisavam, para colocar esse novo arco de vamos salvar a Wise. Então, o anime acaba sendo muito, muito corrido. E, francamente, pelo menos minha opinião, o episódio 1 e 2 é meio corrido, mas eles são legais, a nostalgia bate, você revê os personagens, você consegue, ver uma parada da hora, uma forma diferente de ver o que você já gostou no passado, é sensacional. Porém, quando chega o episódio 3, é um soco no estômago, eu não vou mentir. Se você me dissesse que você daria nota 3 pro terceiro episódio, eu não seria errado, por mim pelo menos, porque é ruim mesmo. Esse terceiro episódio ele tem muito potencial. Se eles dão tempo para desenvolver o terceiro episódio, dão talvez uns 4 episódios para tratar aquele tema, ou até mais, quem sabe, eu tenho quase certeza de que seria muito mais desenvolvido, muito mais legal, daria para fazer um anime muito mais coeso. Mas, aí que tá. Eu tava assistindo o terceiro episódio, foi praticamente um dos motivos de eu ter decidido deixar Ruby de lado por algum tempo. Porque eu falei, cara, tava tão bom e os caras jogaram tudo no lixo. Só que aí que tá a genialidade escondida dos caras. Porque eles queriam contar a história deles, não a história de Ruby originalzona mesmo. Eles pegaram o universo de Ruby e criaram algo em cima, legal. Mas eles não queriam ter que contar toda a história de Ruby, detalhe por detalhe. Então, essa forma de pegar os 3 primeiros episódios e fazer essa corrida desesperada, essa maratona, tentando retratar todas as histórias para poder chegar no pós, foi muito genial. E, novamente, eles mataram o episódio 3, em minha opinião. O episódio 3, eles desperdiçam muitas ideias boas que poderiam ser desenvolvidas ali em prol
de permitir com que a partir do episódio 4 eles conseguissem criar uma jornada que é fantástica. Eu não cheguei a terminar de assistir o anime ainda, então pode ser que ele surpreenda-me negativamente ainda, mas eu sei que essa é a narrativa que vai seguir até o final. E o episódio 5 e o 4, que são os que eu assisti até agora, estão muito top, estão muito legal. A jornada dentro desse sonho da Wise e como esse sonho retrata ela de uma forma melhor, é quase como se elas estivessem no Isekai, uma parada muito legal. Então, o que eu tenho para comentar basicamente é isso. Essa é a genialidade escondida no terceiro episódio de Ruby. E até na verdade nos 3 primeiros episódios de Ruby. Pois eles sacrificaram esses 3 primeiros episódios, eles fizeram o seu melhor para não ficar ruim, é claro, mas não teve jeito. Eles mataram o terceiro episódio com força, com vontade, mas tudo em prol de fazer um anime top. E eu arrisco dizer que valeu a pena. É claro, se o anime pudesse talvez ter uns 20 episódios, 24, isso mudaria um pouco a história, mas sabe, daria pra talvez não ter que fazer essa sacanagem no começo. Mas ainda assim, tudo que eu tenho a dizer é que eles fizeram o necessário para contar a história deles. E francamente, eu acho que valeu a pena. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Comentem se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentando sobre algum anime que eu estou assistindo recentemente, alguma opinião minha. Porque se vocês estiverem interessados mesmo, eu posso até fazer isso mais vezes. Posso comentar sobre os próximos episódios de Ruby Ice Kingdom. Eu posso chamar o GMS para a gente pensar em alguns outros animes para a gente fazer juntos até. Então se vocês gostarem desse tipo de quadro, é só deixar nos comentários, dar bastante like pra gente entender que isso é um conteúdo que deu certo, que aí a gente volta aqui e faz mais isso pra vocês. E muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, um abraço aí do Dalis Coffee pra vocês, e não se esqueçam, a vitória às vezes está nas coisas das quais vocês esqueceram há muito tempo. A vitória às vezes está em uma alma mais humilde.